Qual é a frase que a gente definiu? Está lá em Hebreus, no capítulo 12. É uma mesclagem. É Hebreus, capítulo 12, é Filipenses, capítulo 2 ou 3, e 1 Coríntios, capítulo 9. A palavra que a gente está vivendo durante esse ano todo diz respeito a um caminhar, a um caminho, a uma carreira que nós estamos trilhando, que nós estamos correndo. Então a frase que a gente definiu, a palavra do ano é: corramos com perseverança rumo ao nosso destino, amém? Então a gente sabe que nesse correr, nesse caminhar, nesse destino que nós vamos trilhar juntos, a gente vai ter muitos intempéries, muitos problemas, muitas pedras, muitos tropeços, mas a gente precisa estar muito fortalecido, a gente precisa estar forte, a gente precisa entender aquilo que Deus deseja de nós, para que a gente consiga, mesmo ainda não enxergando, né? Como Paulo diz, eu estou caminhando, eu vou rumo ao alvo. Eu não consegui ainda visualizar todas as coisas, mas eu tenho certeza daquilo que Deus está operando em mim. Então eu queria te convidar, se você puder, ficasse de pé mais uma vez, e a gente vai orar. Aleluia, aleluia. Eu queria que todos vocês fechassem seus olhos, colocassem sua mão no seu coração, e todos vocês repetissem assim comigo: Senhor, venha o teu Espírito agora e derrama sobre mim uma porção nova. Vento dos quatro cantos, sopra sobre esse lugar e nos enche, Senhor. Nos enche, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Marcelo. Pode se sentar, irmãos. Amém. Eu quero só, antes da gente compartilhar a palavra, reforçar aquilo que o Rodrigo disse a respeito dos jovens. E nós fizemos uma reunião semana retrasada, própria reunião da liderança nossa, onde a gente esteve discutindo e conversando sobre essa questão do desafio dos jovens dentro da nossa igreja. E foi formado um conselho. Mais uma vez a gente está assim fomentando e articulando, e esse próprio conselho veio aqui e quer trabalhar dessa forma. A gente abriu um culto paralelo junto ao culto da família, um culto que eles tenham a liberdade de ministrar a palavra para eles mesmos, no linguajar deles, fazer uma decoração propícia para eles. A gente quer estimular. A gente sabe que às vezes aqui no culto da manhã tem poucos jovens nessa faixa etária, mas não é só para os jovens que a gente quer compartilhar. Pelo contrário, a gente quer compartilhar para você que conheça jovens, ou que você tenha filhos, ou que estimule o seu filho, ou aqueles que convivem com você a participar. Vai ser uma oportunidade tremenda, também boa, eles mesmos começarem a adquirir essa responsabilidade, esse peso, esse chamado propício a eles. Amém? Em nome de Jesus. Bom, hoje à noite eu fui convidado a compartilhar uma palavra numa igreja, chama Deus Conosco, e eles pediram para me compartilhar uma palavra especificamente para pais, filhos e homens, né? Não é essa palavra que eu vou compartilhar com vocês, mas eu quero só fazer uma pequena introdução naquilo porque tudo que eu quero compartilhar hoje com vocês também tem a ver com aquilo que nós vamos lidar com a família, seja com os filhos, seja no dia a dia, seja no trabalho. Uma coisa que a gente precisa entender, irmãos, e quando a gente fala desse corramos com perseverança rumo ao nosso destino, a gente precisa sempre entender o que Deus deseja de nós. O que Deus, na verdade, vê as nossas vidas. Como é que Deus nos vê? Se a gente conseguir entrar dentro daquilo que seja a visão de Deus, o olhar de Deus para nós, muitos dos nossos problemas, das nossas crises, a gente conseguiria resolver. Às vezes a gente fica em crise, às vezes a gente é um povo assim inseguro, às vezes a gente é um povo carente, cheio de dificuldades, problemas. Às vezes a gente vem arrastando os nossos problemas assim, ano após ano, e a gente vê que a gente não consegue
resolvê-los. E às vezes a gente tem a sensação de que a nossa vida está um pouco sem propósito, porque tem gente que está vivendo assim. Isso não é pecado, isso não tem nenhum erro. Mas isso pode se tornar um pecado. Na medida que a gente vai vivendo uma vida sem propósito, que a gente acha que a nossa vida é só um deitar e levantar, é um trabalhar, é um esforçar, é viver a vida dia após dia. A nossa vida não é só isso, a gente precisa ter uma noção clara de destino. A gente precisa saber para onde Deus está nos apontando, para onde Deus está nos direcionando. Se a gente não sabe, isso significa que a gente está perdido. A palavra de Deus diz que aquele que não conhece a Deus, ele anda como tateando o ar, ele anda como um cego. Então ele fica tateando, né? Isso é igual quando você está dormindo num quarto escuro, um quarto desconhecido, que você não conhece o lugar da... Você já dormiu numa fazenda, numa chácara, você acordou assim no meio da noite, você está num quarto escuro, você não sabe de onde que é os negócios, você fica doidinho, você fica só tateando, tentando achar as coisas, o rumo da porta para você ir para o banheiro. Então a nossa vida, quando a gente não conhece os propósitos de Deus, a gente fica como tateando o ar. Mas Deus é aquele que quer fazer com que nós tenhamos todo o conhecimento. Mesmo que a gente não tenha todo o conhecimento, a gente tenha parte do conhecimento daquilo que Ele propôs para nós. Porque está escrito lá em Isaías, depois Paulo também diz lá em Coríntios, ele fala assim: os olhos ainda não viram, os ouvidos ainda não ouviram, e o coração ainda não sentiu tudo o que Deus ainda há de revelar, ainda há de compartilhar conosco. É isso mesmo. Mas nós queremos ser um povo resolvido, um povo acertado, um povo, a hora que a gente vai tratar, a gente vai tratar na perspectiva seguinte: nós temos problemas, estamos em dificuldade, mas nós estamos bem resolvidos com Deus, nós estamos bem resolvidos uns com os outros. Eu não preciso ficar lá assim, refém de uma situação, em uma dificuldade, aquele medo, aquela covardia, um constrangimento para lidar com a vida. E é disso que eu quero compartilhar com vocês, sobre essa questão da gente se sentir meio covarde na vida, a gente ficar acovardado com as situações. Ontem um amigo meu chegou para mim e falou: eu preciso te contar um negócio, a minha namorada está grávida, né? E ele queria saber assim, qual que era a minha reação. Então ele compartilhou comigo. Eu falei assim: a primeira coisa que você tem que pôr na sua cabeça é o seguinte, irmão. Na verdade assim, eu falo irmão, mas ele nem é da igreja, nem participa conosco. Eu falei assim: a primeira coisa que você precisa entender, já que você está transando com essa menina, já que você está tendo relações com ela, então agora você assume essa criança, você assume ela. Porque na verdade, você não pode o quê? Se acovardar. E depois ele veio falar até que era uma brincadeira, eu até fiquei meio nervoso com ele, que fazia uma brincadeira de mau gosto dessa, que ele estava lá compartilhando com todo mundo e fazendo brincadeira. Mas é isso mesmo, e muitos dos conselhos que eu ouvi lá o povo dizendo, era assim: não tem jeito de tirar a criança não? Não tem jeito de você negar que é seu? Você faz DNA, e está desse jeito. Infelizmente o mundo está desse jeito. Infelizmente há um sistema de valores corroborando contra as nossas vidas. Por isso que nós somos um povo, irmãos, que a gente nada contra a maré. Por isso que a nossa vida é mais difícil mesmo, viu? Às vezes você acha que a sua vida está difícil, e é mesmo. Sabe por quê? Porque a gente nada contra a maré. O povo de Deus é um povo que nada contra uma maré. Por isso que Jesus diz que esse caminho é apertado mesmo, essa porta é estreita, que o caminho largo, esse caminho que leva para a perdição, esse caminho sem valores, sem princípios, que tudo vale, tudo pode, esse é o caminho que leva para a perdição, esse é o caminho que o mundo vive, mas não é o caminho que os filhos de Deus vivem. E nós, um dia transformado na nossa vida, a gente precisa entender que esse caminho é difícil mesmo, é um caminho que exige de nós, sabe o quê? Muita coragem, muito discernimento, muita responsabilidade. Então foi bom ele até brincar com essa situação, porque eu aproveitei e dei uma pastoral lá em todo mundo e falei: vocês são tudo perdido, vocês precisam entender como é que funciona a palavra de Deus, é isso mesmo, a gente não pode fazer as coisas e tal. E começaram a fazer chacota comigo. Eu falei assim: lá na igreja ainda tem gente que casa virgem, porque entende esse propósito, porque entende essa situação. Não que
que você ter cometido alguma coisa, você está isento, você está culpado. Não, você pode ser perdoado, não tem problema. Mas a vida da gente é sempre assim, a gente sempre vai estar sendo provado na nossa vida, e a gente vai estar mensurando as coisas. Irmãos, para viver, a gente precisa ter coragem. Para criar filhos, eu preciso ter coragem. Muita coragem. Muita coragem. Um dos maiores problemas que hoje a gente enfrenta na criação dos filhos é a gente ter coragem de criá-los, de discipliná-los quando precisa ser disciplinados, da gente impor aquilo que precisa ser imposto na vida deles. Foi feita uma pesquisa há muitos anos atrás em Harvard, numa faculdade, numa universidade dos Estados Unidos, com 1.000 jovens entre 18 a 25 anos. E a conclusão que eles chegaram, isso não tem nada a ver com Bíblia, viu? Isso é pesquisa, isso foi uma universidade. E a conclusão que eles chegaram é o seguinte: que os jovens que foram criados, a Deus dará, tudo pode, e é isso mesmo, solto, sem limites, sem saber o que é não, esses jovens, todos eles, todos, sem exceção, tiveram crise de identidade, são inseguros, eram propícios a suicídio e não tinha senso de formação, o que eles queriam ser, senso de propósito em termos de uma profissão. Agora, os jovens que foram criados, ouvindo muitas vezes um não, aquilo que era limites, hora de comer, hora de dormir, hora de fazer isso, hora aquilo, não, você não pode fazer assim, você não pode fazer assado. Esses jovens, todos eles, tinham na verdade autoestima elevada, eram seguros de si. Isso significa o seguinte: que na nossa vida, os nossos filhos, eles vivem para nós, e não nós para eles. Eu fico vendo como é que a gente vai viver numa inversão de valores na nossa vida. Uma inversão de valores. A gente deseja tantos filhos, e os filhos são tão queridos, mas quando eles vêm ao mundo, a gente não ensina para eles a viver segundo um sistema da nossa casa. A gente muda a casa inteira por conta deles. Aí a gente fica esperando eles acordar, tem que esperar eles fazer isso, tem que esperar eles fazer aquilo. A nossa vida fica escrava dos filhos, sendo que na verdade eram os filhos que deveriam seguir as nossas vidas. É eles que tinham que dormir o horário que a gente dorme, acordar no horário que a gente acorda, ir para onde a gente vai. E aí a gente fica lá assim, não, e a gente fica tentando criar os nossos filhos dentro de uma bolha, tentando protegê-los, tentando guardá-los, e na verdade nós estamos contaminando os nossos filhos. Nós estamos fazendo com que os nossos filhos fiquem imaturos, fiquem sem decisão na vida, e nós estamos criando um problema lá para o futuro, sendo que na verdade nós deveríamos ensinar os nossos filhos a ser corajosos, enfrentar a vida, apanhar sozinhos, sofrer o seu prejuízo, sofrer o seu problema, porque os nossos filhos são esses, que vai chegar um momento da vida deles que eles vão largar os pais, vão casar e vão sair de casa. Você não tem esperança que seus filhos vão morar com você. Pelo contrário, nós tínhamos que ensinar os nossos filhos a casar cedo. Eu estou ensinando lá na minha casa, lá, eu já conversei com o Lucas, lá meu genrinho, com a Bárbara, falou: assim, negão, você firma o taco aí, esse negócio de ficar namorando, tem que casar. A gente está adotando uma cultura, irmãos, uma cultura que é do mundo, isso é demoníaco, de achar que a gente precisa se reestruturar. Hoje, para casar, o cara tem que ter emprego, tem que ter comprado casa, tem que ter comprado carro, tem que estar fazendo pós-graduação, porque caso contrário não pode casar. Então, pobre é sinal agora de fracasso total. Pobre não pode casar, ele não pode lutar com a esposa dele. Eu sou a favor do cara casar estudando, do jeito que está, e os dois vão ralar lá e vai aprender, vai amadurecer, ué. E vai construir isso juntos. Agora a gente está criando uma cultura onde todo mundo tem que estar muito bem estruturado para tomar uma decisão séria na vida. Que decisão é essa? Os nossos avós e bisavós, eles casavam com 15, 16 anos, 17 anos. E aí a gente está adotando hoje um sistema, uma cultura de que os filhos vão envelhecendo, ficando dentro de casa 30 anos, 35, 40, morando com os pais, ainda lá dependendo dos pais. Não, irmãos, nós temos que na verdade ser a favor do casamento. Casamento é bênção de Deus. Casamento é alegria em Deus. Eu tenho 22 anos de casado, tenho 7 de namoro, arrependo de ter namorado 7, só não casei antes porque eu não era crente.
partir do momento que eu converti, casar, porque nós é só abraçar. Então tem que casar mesmo, tem que casar mesmo. Nós temos que ser um povo, irmão. A gente nada contra um sistema, nada contra a maré. E nós precisamos revelar a glória de Deus com isso. E não ficar achando que o mundo é que vai nos ensinar a respeito de coisas. Não existe essa estabilidade, viu? Põe isso na sua cabeça. Não existe. Essa estabilidade que às vezes a gente quer ter, a segurança que a gente quer ter, a gente só tem ímpetos. E a gente precisa entender como é que Deus olha para a gente. Então, eu queria que você abrisse sua Bíblia lá no Salmo 125. Diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a terra destinada aos justos. Essa terra, o mundo jaz no maligno, mas essa terra, a Nova Jerusalém, e aquilo que a gente vai viver, ela foi destinada aos justos e não aos ímpios. Então Deus vai fazer com que a gente não faça nada com que o ímpio faça. E ele diz: essa terra está destinada aos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faz o bem, ó Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, levá-los-á, ó Senhor, com os malfeitores, e haja paz sobre Israel. Você não precisa abrir, mas está um texto lá em 1 Pedro capítulo 2, diz o seguinte: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não eras povo, mas agora vocês são povo de Deus. Antes vocês não tinham alcançado misericórdia, mas agora vocês alcançaram misericórdia. Nós somos um povo transformado. Nós fomos um povo que foi alcançado por Deus. Nós somos um povo que temos tudo na mão para fazer diferente. Nós não somos um povo que temos que estar à mercê, refém de uma sociedade, refém de alguns valores. Pelo contrário, nós somos um povo que temos toda a solução. E por que muitas vezes na nossa vida a gente se porta ao contrário? Nós somos os primeiros a duvidar, nós somos os primeiros a questionar, nós somos os primeiros a estarmos ansiosos com o dia de amanhã, nós somos os primeiros a achar que Deus não está nos abençoando, nós somos os primeiros a sentir medo. Lembre-se que o primeiro sentimento que o homem teve quando ele pecou foi se esconder. E aí quando Deus foi lá questionar: por que você se escondeu? Sabe o que ele respondeu? Eu tive medo. O medo, a palavra de Deus diz lá em 1 João, o medo nos escraviza, nos aprisiona. Por isso que a Bíblia diz, e ele, João, o apóstolo João diz: por isso que o perfeito amor lança fora todo medo. Porque nós podemos até ter a sensação, passarmos pelo medo, mas nós não estamos, na verdade, refém do medo. Ter medo não significa que você está em pecado, não é nada disso. Mas você não pode viver continuamente escravo desse sentimento. Você precisa entender que essa promessa que está lá no Salmo 125, Ele é o Senhor que está ao redor de nós, Ele é aquele que nos sustenta, Ele é aquele que fará tudo por nós, Ele é aquele que nos guardará em todo momento. E a gente não pode ter medo, a gente precisa ser esse povo que entende esse propósito e caminhamos, não refém mais da covardia. Nós não somos covardes, nós temos medo de encarar o quê? Qual o problema que nós temos que a gente não pode definir, que a gente não pode resolver, que a gente não pode encarar? Um dos maiores problemas que a gente enfrenta hoje nos relacionamentos, eu faço aconselhamento aqui, irmãos, toda semana. Eu faço aqui muitos aconselhamentos com os casais, eu faço aconselhamentos aqui com pais. Um dos maiores problemas que a gente tem enfrentado aqui, sabe o que é? Que os casais e os pais, eles não têm comunicação nenhuma uns com os outros. Não conversa pai com filho.
não se abre o coração, não tem diálogo, não tem o compartilhar dos seus medos. E aí eles ficam covardes de lidar com a vida. Eu estava tratando com um casal que tem 29 anos de casado, 29 anos de casado. Sabe quantas vezes eles sentaram para conversar a respeito da vida deles? Nunca trataram sobre sexo, nunca trataram sobre finança, nunca trataram sobre criação de filhos, nunca trataram daquilo que eram as suas mazelas, as suas falhas, nunca. Acorda, fala bom dia, beija, abraça, tem relações sexuais, dormem junto, mas não conversam uns com os outros. Não tem abertura de lidar. Meu bem, eu estou cheio de problemas, eu estou cheio de crise, eu preciso resolver essas crises com você. Então falta isso é uma covardia da nossa parte. A gente não tratar as coisas que precisam ser tratadas. Por que a gente adota uma atitude covarde dessa? E quando a gente, na verdade, fica tão esgotado, tão nervoso, tão tenso, sabe o que a gente faz? A gente vai lá e abre uma lata cheia de trem passado. Irmãos, eu presenciei um aconselhamento que eu fiz na casa de um casal, que eu vou te falar um negócio, ficou 2 horas eles conversando. Eles falaram: Gilberto, você não quer falar nada? Eu falei: não, vocês podem pôr tudo para fora que vocês têm primeiro, não tem jeito de eu conversar alguma coisa aqui agora. E você sabe por que eles ficaram 2 horas vomitando tanto trem lá de 10 anos atrás? Porque nunca conversaram, nunca sentaram. O marido infeliz sexualmente, que a mulher não é fogosa, que a mulher não abraça, que a mulher não beija, que a mulher não faz isso, mas nunca conversou com ela, mas nunca sentou com ela e falou assim: ó, bem, deixa eu explicar uma coisa. Nesse quesito nosso casamento, assim, vamos conversar aqui, vamos, sem reservas, sem ofensas, porque na verdade o grande desafio nosso é esse, é de saber, irmãos, que nós temos problemas, e iludir daquele de achar que vai fugir dos problemas, ele fica orando a Deus errado. Deus, tira de mim esse problema. Deus nunca vai tirar problema de você, irmãos, pois na sua cabeça. Ele não prometeu isso, ele prometeu que estaria ao nosso lado todo o tempo, que ele faria com que você tivesse força, fé, ânimo, disposição a vencer os seus problemas. Mas fica pedindo para Deus tirar problema, isso não existe. Então você encara os seus problemas e resolva os seus problemas com hombridade, com seriedade, com maturidade. Você sabe por que muitas vezes a gente fica frustrado naquilo que sejam as nossas conversas? Por isso que a gente fica evitando os diálogos, a gente fica evitando as confrontações, as argumentações, porque a gente é infantil na hora que a gente vai discutir. É infantil, o marido é infantil, a esposa é infantil, o patrão é infantil, o empregado é infantil, porque a hora que vai lidar defendendo. Aí um quer provar que o outro é errado, fica só jogando o erro na cara um do outro. Amados, nós temos que parar com esse tipo de conversa. Isso não rompe, isso não vai para lugar nenhum. Para de ficar jogando o erro do outro na cara do outro. Vamos conversar numa perspectiva de que eu quero te ajudar e você me ajuda. Então eu vou falar dos meus erros, eu vou falar das minhas mazelas, eu vou falar das minhas falhas com você. Você não precisa falar. Mas não, a gente quando senta, a gente senta se protegendo, se guarda. Ah, mas eu sou assim por causa de você também, você é desvairado, você não sei o que, você é nervosa, me deixa não sei o que, e papapá, e fica um empurrando para o outro, essa responsabilidade. Você sabe qual que é o segredo da maturidade? O segredo da maturidade não é a idade cronológica. Tem gente que está com 80 anos e é imaturo. Você sabe qual que é o segredo da maturidade? É o senso de responsabilidade. Quanto mais responsável eu me sinto por uma coisa, mais maduro eu sou. Por isso que às vezes a gente fica discutindo aqui negócio de ministério, os jovens. O Rodrigo está aqui e a gente tem que conversar isso com ele. Você sabe por que muitas vezes os jovens ficam aí apanhando, e é uma dificuldade, e a gente busca estratégia? Sabe por quê? Vamos falar a verdade, do fundo do nosso coração. É porque, na verdade, o conselho dos jovens, eu não estou falando nada diferente aqui para expor ninguém. É porque eles precisam entender o senso da responsabilidade deles com o próximo. Com o próximo. Se ninguém entender isso, nada que você for fazer dá certo. Aí você ficar juntando gente, fica fazendo evento, não é nada disso. Mas o dia que a gente levantar alguém, isso em qualquer ministério, alguém que é apaixonado, que tem o senso, ele não vai dormir enquanto o trem não estiver funcionando. Ele vai dedicar, ele vai ser apaixonado, ele vai ligar, ele vai atrás, ele vai dar a vida. É porque muitas vezes nós não temos esse senso de responsabilidade.
O seu casamento muitas vezes está desse jeito, sabe por quê? Porque você não tem o senso da responsabilidade de mudar as coisas. Porque aquele que assumir primeiro e falar, não, eu vou abraçar isso em Deus, eu vou em nome de Jesus mudar essa realidade, porque eu não dou conta mais, eu quero fazer com que isso rompa na minha vida. Você pode ter certeza que as coisas na sua vida vão romper, tudo vai romper na sua vida, tudo vai melhorar na sua vida. É porque às vezes a gente ainda não tem esse senso de abraçar. Por isso que Deus levou Ezequiel lá naquele vale de ossos secos, porque ele tinha uma responsabilidade a fazer ali. Ele tinha uma responsabilidade a fazer ali. Não era só olhar lá e ficar lá lamentando e falar, esse trem não vai funcionar, faça isso, faça aquilo. Não, ele tinha que profetizar, ele tinha que entender que era ele que estava sendo usado. Então as coisas tinham que funcionar a partir dele. E as coisas na nossa vida, irmãos, funcionam a partir de nós. Então por que nós ficamos nos acovardando diante de situações na nossa vida? Não, você em nome de Jesus, você não vai sair daqui hoje mais com esse sentimento de ser covarde, de achar que o tempo vai resolver. O tempo não resolve nada na vida da gente. Põe isso na sua cabeça, nada. A maior ilusão que a gente tem é quando a gente vai no funeral, a gente acha que o tempo vai fazer você esquecer a pessoa que morreu. E não esquece nunca, nunca. Eu nunca esqueci de ninguém que morreu, nunca. A gente supera, mas a gente não esquece nunca. A gente não esquece de ninguém que nos magoou, a gente não esquece de nenhuma mágoa, a gente não esquece, isso é furada. Você não tem que esquecer, você tem que aprender a superar. Quando Deus fala lá que Ele lançará os nossos pecados, as nossas iniquidades da profundeza do mar, e não se lembrará, Ele não se lembrará de não jogar na nossa cara mais. Mas Deus lembra das coisas. Você acha que Deus é tantã da cabeça? Você acha que Deus é esclerosado, que não vai lembrar mais das coisas? Não, Ele lembra de tudo. Só que Ele nunca mais vai jogar na sua cara pecado algum que Ele prometeu que iria perdoar. Então nós temos que lembrar, nós temos que ter senso, mas nós temos que ser pessoas o quê? Resolvidas, que avança, que vai para frente. Há um texto que está lá em Hebreus, capítulo 10, que diz assim, você quer abrir? Abre lá então, Hebreus capítulo 10. A partir do verso 23. Não, perdão, 36. Ele diz assim: necessitais de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, então é feita a vontade de Deus, não é a nossa, alcanceis a promessa. E para alcançar a promessa precisa ter o quê? É perseverança. Pois ainda em pouco tempo aquele que há de vir, virá, e não tardará. Mas o meu justo, e aí somos nós, o meu justo somos nós, viverá da fé. E se ele se recusar, a minha alma não tem prazer nele. Pois nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Nós somos um povo, irmãos, em nome de Jesus, que sempre olha para frente. Nós não olhamos para trás. Aquele que lança a mão no arado já não olha mais para trás. Amém? Eu quero pegar esses últimos momentos do culto aqui. Eu quero só lembrar da vida de um homem que Deus quis tratar. Eu acho que tem tudo a ver conosco, porque hoje a gente está falando disso. Na nossa vida você precisa de coragem em tudo. Coragem. Nada que você vai lidar na sua vida, se você deixar para tratar depois, nada vai funcionar, nada. Então a gente não deixa nada para depois, a gente não guarda nada para tratar depois. Quem guarda as coisas para tratar depois é covarde. Por isso que Jesus fala, Jesus chegou para Judas, e não foi no contexto só da traição. Jesus chegou para Judas e falou assim: Judas, o que você tem que fazer, vai e faz rápido. Faz rápido. Não fique encebando não fique enrolando não, Judas. Você tem um trem para cumprir, cumpre. Isso serve,
Isso é um propósito, serve para nós também, isso é um valor. Por isso que Jesus fala assim: já basta o mal de cada dia. Irmãos, lá no livro de Juízes, está citando o chamado de Gideão. Juízes foi uma época, logo depois da morte de Josué, onde o povo estava vivendo sem um rei. Então havia juízes que julgavam a causa do povo. A Bíblia diz que o povo de Israel, logo depois que tomou posse de Canaã, já começaram a fazer tudo errado, tudo contrário aos olhos de Deus. E aí não deu outra. Deus os entregou aos inimigos. Tudo que a gente faz de errado, você pode ter certeza de uma coisa: a gente está entregue aos nossos inimigos. Por isso que a gente fica sem autoridade para lidar com as coisas. Por isso que nos falta o quê? Força, ânimo. Que a pior coisa do mundo é um mentiroso ir tratar com um outro na perspectiva de que ele está falando a verdade. É um mentiroso, ele não tem autoridade para falar. É um adúltero tratando com o outro, sabendo que ele está chifrando, que ele está traindo. E aí ele está tratando na perspectiva de quê? De fidelidade, honestidade. Isso nunca vai funcionar, nunca, na vida da gente. É o que o Silas disse aqui, ó. Não adianta, ou a gente entende a respeito de fidelidade de Deus na vida da gente, que está lá em Provérbios, ou a gente nunca vai ser fiel. A gente fica falando aí e tal, a gente nunca vai ser fiel, e fiel em tudo na vida da gente. E por quê? Porque a gente perde o que? A autoridade. A gente fala de uma coisa que a gente não tem o que? A autoridade para falar. Então, fica quieto, fala nada não. Fala nada não. Então é o seguinte, o povo estava escravo lá naquela época, de novo. 7 anos os medianitas subjugando o povo. Ia lá, eles plantavam, eles iam lá, roubavam as plantações. Eles criavam, eles iam lá, pegavam as cabras, pegavam os bois. Os medianitas eram mais numerosos que os gafanhotos, estava escrito lá. Aí você sabe onde que o povo vivia? Diz lá, o povo vivia no meio das cavernas, escondido. O povo ficava escondido, escondido de medo, medo. E aí Deus foi lá e se levantou com um anjo do Senhor para falar com Gideão. Gideão, você vai livrar o povo. Aí Gideão falou assim: mas eu sou pequenininho, eu sou mais fraco, minha família é mais pobre, morrendo de medo. E Deus falou assim: sou eu, Gideão, que vou te usar. Sou eu que vou te usar. É eu que estou te levantando para que você faça a diferença. Gideão duvidou, duvidou e duvidou. Fez um punhado de testes com o Senhor. Faça isso, faça aquilo, molha isso, molha aquilo, fica seco aqui, fica seco acolá, morrendo de medo de encarar o quê? A parada. E Deus falando com ele: eu vou te usar. E não tenha medo. Não tenha medo. E muitas vezes na nossa vida, irmãos, quando a gente fica escravo, refém de uma situação, a gente deixa de ficar sensível à voz de Deus, porque a gente está com medo. Nós estávamos reunidos agora semana passada, o pastor Paulo Júnior deu um testemunho da pastora Lana. A Lana foi convidada a orar por uma senhora já de idade, no hospital. Ela estava falecendo. E ela não sabia, mas a família toda estava meio brigada. Meio brigada, os irmãos brigados, a mulher mais velha também, assim, a mulher era, não sei, parece que uma criação muito severa. A Lana, quando entrou no quarto, ela sentiu de Deus, porque ela foi lá para ministrar uma palavra, ela foi lá para compartilhar. E a hora que ela entrou no quarto, Deus falou uma coisa com ela. Falou assim: você vai lá no ouvido dessa senhora. Era uma senhora mesmo, uma senhora de quase 90 anos, e fala assim para ela: mãezinha, perdão. Só isso. A Lana ficou por entender. Falou: não, e agora? Será que eu vou fazer isso? Meu Deus do céu, pagar esse mico aqui e tal. E ficou preocupada, com medo. Mas ela foi lá obediente, chegou no ouvido da senhora e falou assim: mãezinha, perdão. Quando ela falou isso, essa senhora começou a falar e chorar. Falou: não, minha filha, perdão é eu que tenho que pedir para vocês. Eu fui muito ruim na minha vida, eu fui assim, eu fui assado. E começou a confessar, começou a confessar, começou a confessar. E aí os filhos todos que estavam lá ao redor começaram a chorar e começaram a se quebrantar e abraçarem uns aos outros. E aquela mulher não parava de confessar. E aí a Lana chegou para ela, do lado da cama dela, e falou assim:
Mãezinha, a senhora viu Jesus? Ela falou assim: não, não vi Jesus, mas eu vi um anjo dele hoje de manhã. Ele veio aqui e me disse que me levaria sexta-feira. Isso era numa quarta-feira. Sexta-feira o filho da mulher ligou para a Lana 2 horas da tarde, falou: Lana, minha mãe acabou de morrer. Às vezes a gente pensa que não, irmãos. Às vezes a gente não dá tanta importância a essas questões espirituais, a esse mundo que a gente não consegue perceber, mas Deus está operando. Deus é aquele que nos ama. Deus ama, Deus é bom, irmãos. Nunca duvide de que Deus é bom. Deus é muito bom. E foi Deus que foi lá levantar uma terceira pessoa para salvar aquela senhora, para salvar uma família, porque aquela senhora ia morrer e o trem tudo desmantelado. Mas Deus operou e fez um milagre na vida daquela mulher, e ainda revelou o coração dela, que Ele levaria ela na sexta-feira, e ela estava tranquila, como ela foi embora sexta-feira, mas restaurou o quê? Uma família inteira, com perdão, com reconciliação, com graça. Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o nosso Deus que não tem medo de coisa alguma. Esse é o nosso Deus que é bom em tudo, em todas as situações. Por isso que a gente não precisa ter medo, por isso que a gente não precisa ser refém e ficarmos covardes diante de uma situação. Pelo contrário, nós temos que levantar a cabeça e encarar. Se você fez alguma coisa errada na sua vida, irmão, você não fica olhando para baixo, não. Você encara, você pede perdão, você se arrepende, você levanta a sua cabeça, porque o inimigo, o nosso inimigo Satanás, você sabe o que fica querendo produzir em nós? Esse sentimento de nos acovardar, de nos sentirmos covardes, medrosos, de termos medo de todas as situações, porque Ele quer nos impor isso, porque isso nos escraviza, isso nos adoece. Mas Deus é aquele que quer te curar, te livrar, te libertar e te salvar de você mesmo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ainda está faltando 10 minutos aqui, e eu quero fazer um apelo aqui. Eu queria convidar as pessoas que desejam receber uma oração aqui em cima dessa palavra. Nós estaremos aqui, os presbíteros, os pastores que estiverem presentes aqui. Nós queremos orar, nós queremos impor as mãos sobre a sua vida, nós queremos ungir você com óleo e declarar coragem sobre a sua vida, em nome de Jesus. Se você deseja receber essa oração aqui hoje, vem aqui na frente, sem medo, sem vergonha, sem constrangimento.